Eu nunca consegui, pelo menos. Olá, uma boa tarde para você que a partir de agora acompanha, confere conosco mais uma edição do Painel Regional. É um programa que está sempre com você de segunda a sexta-feira, a partir da 1h30 da tarde, ao vivo, com a sua participação, pelo telefone, pelas redes sociais, e com uma reprise também de segunda a sexta-feira, às 20 horas, às 8 da noite. E a gente se encontra nos finais de semana, como você está nos acompanhando há algum tempo, nos sábados, 3 da tarde, aos domingos, uma edição do Painel Regional às 15 horas. Programa sempre com as personalidades da região, personalidades do Brasil, debatendo, discutindo, e aprofundando os temas que fazem a pauta aqui da Baixada Santista e, claro, os temas e os assuntos de interesse nacional também. Nessa edição, o Painel Regional, mais uma vez, abre um espaço importante para a área da saúde, especialmente para as prevenções às doenças do coração, as cardiopatias, A gente está com essa edição gravada, não é possível a sua interação pelo telefone nem pelo Facebook, mas eu tenho certeza que você vai acompanhar aí uma série de informações importantes e interessantes a respeito desse assunto. Lembrando sempre que o programa encerrado vai para o YouTube, você pode rever na sequência os melhores trechos, na sua opinião, claro, ou o programa por inteiro, se você preferir. E nós estamos sempre online, pelo site da TV Santa Cecília, basta acessar e clicar o ícone Painel Regional, que você confere a gente em tempo real. Eu vou anunciando aqui, sempre por uma questão técnica, na nossa bancada à esquerda, que já conta com o médico especialista em doenças do coração, cardiologista Dr. Luiz Cláudio Carvalho, do Instituto Santista de Hemodinâmica, e ao lado dele o nosso Sidney Costa, comentarista já tradicional aqui do Painel Regional. Aqui à minha direita, o nosso Heraldo José dos Santos, companheiro Heraldo, mais uma vez participando e colaborando com a gente aqui nesta edição do painel. Lembrando que quem está sempre conosco também acompanhando e sempre atento às participações dos telespectadores, a Ione Furukawa, mais uma vez com a gente aqui, hoje não com a sua interação, evidentemente, mas com aquele material todo produzido aqui pela equipe do Painel Regional. Eu já aproveito, cumprimento e agradeço aqui o Dr. Luiz Cláudio pela participação conosco. Olá, obrigado por estar com a gente. Tudo bem, doutor? Tudo bem, muito obrigado pelo convite, estamos à disposição para as perguntas. Meu caro Sidney Costa, prazer tê-lo a bordo mais uma vez. Tudo bem, Sidney? Tudo bem, Boturão? Olá, Heraldo, Ione, o convidado, o Dr. Luiz Cláudio Carvalho, com certeza vai elucidar essa dúvida recorrente da gente que vai ficando mais velho. Fiquei mais velho, viu, esses dias, viu, Boturão? É mesmo? Estou com 60 anos, tenho que começar a me preocupar, mas antes de eu me preocupar, eu tenho uma grata satisfação para falar para você que, pelo Litoral Sul, a audiência do painel é muito boa. Estivemos lá na Câmara de Itanhaém para um evento do PUMA, Partido Universal do Meio Ambiente, Legenda Informação, uma luta aí do César Alves de Lima, e ele mandou um abraço para você, diz que não perde, quer saber das atualidades, seja em qualquer área, medicina, política, enfim, infraestrutura da cidade, boom imobiliário, é aqui no Painel Regional. Obrigado pela lembrança, O César, um abraço a ele, felicidades, um abraço a todo o pessoal de Itanhaém, de Peruíbe, o pessoal de Mongaguá que curte, acompanha a gente, tanto pela internet, como pelas ondas da TV Santa Cecília que vão longe, Alô, Heraldo José, tudo bem? Prazer revê-lo. Tudo bom, Boturão? Boa tarde aos telespectadores, boa tarde ao doutor José Cláudio Carvalho, o amigo Sidney Costa e também a Ione. E Ione Furukawa, sempre conosco, atenta às produções aqui da nossa equipe, E o que de importante a gente tem a passar ao telespectador mais uma vez, Ione? Tudo bem? É isso mesmo. Olá, Boturão. Boa tarde convidados, boa tarde especial para você que está nos acompanhando. Muito bem, Instituto Santista, a gente conversava aqui há pouco, com o Heraldo, com o Sidney, especialmente o Dr. Luiz Cláudio. Teve um tempo aqui na cidade, em que os hospitais, claro, tinham lá as suas alas de cardiologia, enfim, mas a gente tinha um pronto-socorro extremamente especializado nesse assunto, O pessoal dizia assim, olha, sentiu alguma coisa daqui para cima, corre para o Sancor. Depois passou o tempo, enfim, os médicos acho que eram associados a tomaram outros rumos e o Sancor acabou sendo desativado, e sumiu. E aí ficou essa coisa, Sentiu a dorzinha daqui para cima, o que você faz? Tem que procurar um hospital, E agora a gente tem essa informação importante aqui, o Dr. Luiz Cláudio vai aprofundar para a gente, do Instituto Santista de Hemodinâmica, Foi criado a partir de quando? Está funcionando aonde? Como é que as pessoas fazem para fazer aí diagnósticos, para fazer prevenções, enfim, Como é que se dirigem a esse instituto? Enfim, um pouquinho sobre o instituto, para a gente. Obrigado.
O Instituto Santista de Hemodinâmica, ele é um serviço, basicamente, do que a gente chama de cardiologia intervencionista e radiologia intervencionista. Como bem você falou, o Sancor, na realidade, ele foi um marco na nossa cidade e ele foi até o embrião, poderia dizer, do Instituto. Por quê? Porque houve uma fase em que o Sancor saiu ali da Avenida Bernardino e migrou para dentro da Casa de Saúde, né? E ele funcionou ali durante um determinado tempo. A partir daí, na realidade, foi feito algumas intervenções na área de cardiologia na Casa de Saúde de Santos e iniciou-se a parte de intervenção. O que é mais importante hoje nessa parte de intervenção? Como vocês podem estar vendo as imagens ali, o que a gente faz são diagnósticos baseados em catéter. Então, na época que o Sancor existia, e principalmente ele foi uma referência pelos excelentes médicos que lá trabalhavam e faziam parte, o que aconteceu? O paciente ele chegava com um infarto naquele local e ele não recebia o tratamento que a gente diz hoje em dia padrão ouro. O que é o padrão ouro de tratamento para um paciente que está tendo infarto? Eu preciso abrir a artéria do coração. O infarto ele ocorre por uma obstrução numa coronária. E aí você precisa abrir aquela artéria. No Sancor, naquela época, era feito um remédio chamado trombolítico. E o trombolítico, você não tinha 100% de certeza se ele abria essa coronária ou não. Mas era uma atuação emergencial. É uma atuação emergencial. Ele é um tratamento que, quando se começou a tratar infarto, ele era feito com trombolítico. Tá? Então, se a gente, a tua audiência, na realidade, que pega todo o litoral sul, que pega toda a Baixada Santista, a gente tem que ter em mente que nessas outras cidades não tem um serviço como esse de hemodinâmica. Aqui em Santos a gente tem 3 serviços, basicamente, nos grandes hospitais da cidade. E nessas outras cidades ainda precisa se fazer o trombolítico. Mas o que salva realmente a vida e o que faz com que esse paciente ele tenha um melhor prognóstico, uma melhor recuperação, é o procedimento intervencionista. É você, com catéter, ir lá no local que está obstruída aquela coronária, com um balãozinho você desobstrui e, sequencialmente, você implanta um stent. E é isso que a gente faz. Para você ter acesso, na realidade, ao Instituto Santista, geralmente são pacientes encaminhados pelos seus médicos cardiologistas que já fizeram algum diagnóstico prévio. Por exemplo, ele vai lá e faz um teste ergométrico no seu médico cardiologista. Ele vem sugestivo de que possa ter uma obstrução coronária. Faz um ecocardiograma que também sugere que possa ter algum problema no coração. Aí ele é encaminhado para que a gente possa fazer esse diagnóstico mais intervencionista e, posteriormente, o tratamento. E, a partir daí, o tratamento ele pode ser feito de 3 maneiras. No paciente que chega, que a gente chama eletivamente, né, com hora marcada. Esse paciente ele é submetido ao procedimento, constatadas as obstruções, os tratamentos que a gente pode fazer ou o que a gente chama, manter esse paciente em tratamento clínico, porque às vezes ele requer que seja mantido em tratamento clínico, ou realizar o que a gente chama de angioplastia coronária, que é isso que eu falei para vocês agora, que é a desobstrução da coronária com o implante do stent, ou, eventualmente, aquele paciente que não é elegível nem para um nem para outro, ele acaba tendo que ser submetido à cirurgia de revascularização miocárdica, que é a cirurgia aberta. Isso também é feito na Casa de Saúde com todo o nosso grupo lá. Viu algo de familiar por ali? Bastante familiar. Eu aproveitar a presença do Dr. Cláudio aqui e saber a orientação que deve ser dada, por exemplo, para o paciente ou para aquele que pela primeira vez ele sente um mal-estar, mas não sabe identificar que é um problema de coração. Porque muitas vezes aquela dor, ela se confunde com uma falta de ar ou coisa do tipo, e às vezes o cidadão pensa, isso vai passar, vou tomar um remedinho qualquer. Qual a orientação que deve ser dada? Sentiu essa dorzinha, doutor? Tem que ir para o hospital? O tratamento sempre é tempo dependente. Quanto mais rápido é reconhecido o sintoma, quanto mais rápido é feito o tratamento, melhor vai ser a sua recuperação, o seu prognóstico. Só para completar a pergunta, todo infarto vem acompanhado de dor, como disse o Não, nem sempre. Nem sempre. Isso que eu vou até
tentar explicar para vocês. 80% dos casos, os pacientes têm os sintomas clássicos. Quais são os sintomas clássicos para infarto agudo do miocárdio? É aquele paciente que ele começa com uma dor no peito, ela é uma dor no peito que ela é opressiva, às vezes ela tem uma sensação de um ardor associado. Geralmente essa dor ela vai irradiar, ela vai para os braços, principalmente para o braço esquerdo, pode vir para a região cervical, que é a região do pescoço, e para a região das costas. Muitas vezes esse paciente ele vem acompanhado de uma sudorese fria, uma palidez, náusea, vômito e tontura. Esse é o sintoma clássico, principalmente quando é que a gente suspeita que com esses sintomas o paciente pode estar tendo infarto. Quando isso daí começa a passar de 20, 30 minutos. Né? Menos um paciente que sente isso por 5, 10 minutos, a gente pode até inicialmente enquadrar num quadro anginoso, mas aquele paciente em que essa dor, com essas características, ela se prolonga mais de 20 a 30 minutos, esse paciente com certeza ele é um forte candidato a estar tendo um infarto. O que fazer nessa hora? A primeira coisa é chamar por ajuda. O ideal, na realidade, é que se ligue para o SAMU. Primeiro, se você estiver em casa, se você estiver num ambiente não próximo do hospital, você tem que chamar por ajuda. Sequencialmente, esse paciente ele não deve fazer grandes esforços. Se ele tiver, na realidade, né, como o pessoal aqui da bancada está todo engravatado, tem que, na realidade, afrouxar a roupa, ficar, na realidade, mais à vontade, porque ele precisa de um ambiente mais arejado. E, como eu falei, a partir daí, ser levado imediatamente para um serviço, preferencialmente um hospital de grande porte, que tenha acesso aos serviços de hemodinâmica. Muito bem. Pois não, Sidney Costa. Olha, o senhor já nos colocou sobre exame aqui e eu vi a conversa de bastidores que o senhor falou que, inclusive, o tempo frio é contrário ao problema de ser evitado um infarto. Ele ajuda o tempo frio. Nós estamos num ar-condicionado aqui, quer dizer que nós estamos muito mal orientados aqui se tiver algum problema. Na temperatura mais fria, na realidade, porque assim, a gente tem que imaginar que o nosso sistema circulatório, ele é composto do quê? São artérias e veias. Então, elas fazem o que a gente chama de uma vasodilatação, que é a dilatação dessas artérias e veias, e uma vasoconstricção, que é a contração. No frio, a gente tem uma tendência maior a ter uma contração maior dessas artérias e, eventualmente, ter o rompimento de uma placa e essa placa levar a um infarto agudo no miocárdio. Entendido. Quer dizer que no tempo frio há uma predisposição maior. Sim, é uma predisposição maior, porque assim como você aumenta a tua pressão, né, você aumentando a sua pressão, as artérias elas vão fazer uma vasoconstricção. Geralmente você tem uma placa de gordura. A tua artéria, ela é a artéria, acho que depois a gente tem até um vídeo mostrando a formação da placa de gordura. E nesse momento, essa placa, geralmente ela é muito rica em colesterol. Ela é como se fosse uma gelatina, e essa capa geralmente ela é fina. Quando você tem uma contração vigorosa em cima dessa placa, ela eventualmente pode se romper, se rompendo vai formar um coágulo em cima dela, levando a uma obstrução total da artéria e aí levando a um infarto agudo do miocárdio. Se a gente tiver aí, o pessoal da produção tiver esse vídeo que foi citado aqui pelo Dr. Luiz Cláudio à disposição, já pode até colocar aí, né, para que ele, pegando esse gancho do que ele acaba de colocar aí com relação à temperatura, temperatura mais fria, mais calor, enfim, esse tipo de comparação. Se não tiver, tudo bem, a gente depois volta aí ao tema. Então, acho que não temos nesse momento, né, Ione? Alguma coisa para o doutor aqui? Ione Furukawa, fique à vontade, pois não. Quanto aos infartos fulminantes, como que funciona a prevenção, o tratamento quando está acontecendo ali, já que é do nada que acontece, né? Não tem como você prever, não tem sintomas? Não, na realidade, assim, como a gente falou, o infarto, na realidade, ele é uma doença, muitas vezes ela é fatal. Para você ter uma ideia, 50% dos pacientes que têm infarto, eles não conseguem chegar no hospital. Por quê? Por falta de atendimento? Não, é porque na realidade ocorre obstrução, aquele músculo do coração, ele tem uma isquemia súbita, que a gente diz, e é como se tivesse um curto-circuito e vai ocorrer uma arritmia. E essa arritmia chama-se fibrilação ventricular. E a fibrilação ventricular, ela leva a óbito. Se você não tiver um desfibrilador na hora, você não tem como recuperar esse paciente. Não adianta só a massagem cardíaca naquele momento. Então, se você tiver um infarto em casa, né, e geralmente as pessoas têm,
Sorte aquelas que conseguem chegar ao atendimento, porque 50% das pessoas acabam falecendo em casa. Por quê? Por falta de um desfibrilador. Então, assim, existem cidades, por exemplo, grandes cidades como São Paulo, que hoje já existe uma lei em que você tem que ter, em locais de grandes aglomerações, você tem que ter o desfibrilador. E você tem o desfibrilador, que a gente chama, o DEA, que a gente chama, que é um desfibrilador automático. Você treina parte da população para que ela coloque o desfibrilador nesse paciente, ela não precisa fazer nada, precisa apertar 2, 3 botõezinhos, que o próprio desfibrilador ele vai fazer o diagnóstico da fibrilação ventricular e se está indicado fazer o choque ou não. Então, em lugares de grande aglomeração, por exemplo, metrôs, shopping centers, estádios de futebol, casas de show, locais, parques, locais que têm uma grande aglomeração populacional, é indicativo de que você tenha. Nas grandes cidades existe lei já prevendo isso. Agora, a Ione citou a questão do infarto fulminante, né? Agora, eu já entrevistei N profissionais, né, de medicina, de saúde, cardiologistas, enfim, né? E a maioria diz o seguinte: o infarto fulminante é uma simbologia, porque, na verdade, o sujeito tem infarto por um processo que vem ocorrendo no músculo cardíaco, não é, já de algum tempo, e que ele acaba não percebendo isso, não procura o médico, né, para fazer o diagnóstico correto e, de repente, até iniciar um tratamento. É por aí mesmo? Mais ou menos. O que acontece? A pessoa tem algum tipo, sente alguma coisa diferente no organismo, na véspera, nas proximidades, ou meses antes? Como é que é essa coisa? Geralmente as pessoas têm alguns sintomas, e aí, como o Heraldo falou, às vezes a pessoa ela não leva muito em consideração aquele sintoma, né? O que acontece? O processo de formação da placa, por que ocorre o infarto? O infarto ele vai ocorrer porque vai se formar uma placa de gordura dentro da sua artéria, dentro da sua coronária. Essa placa, ela demora anos para ser formada. Então, a gente tem que ter ideia que desde quando a gente nasce, plaquinhas vão se formando no organismo da gente. O que acontece? A grande realidade é que a partir da 4ª, 5ª década de vida é que isso começa a ter algum tipo de manifestação. Por isso é importante se fazer a prevenção, fazer teste ergométrico, fazer ecocardiograma, fazer cintilografia miocárdica, esses exames que são exames que a gente chama de pré-triagem. Se a pessoa às vezes não tem sintomas significativos, esses exames eles conseguem detectar uma possível obstrução coronária. Agora, existem pessoas, na realidade, que elas têm sim alguns sintomas. Ela tem um cansaço, ela tem uma falta de ar, e complementando até os sintomas aqui, como eu havia falado para vocês, 20% das pessoas no infarto, elas não têm os sintomas clássicos. Ela tem, na realidade, uma tontura e uma falta de ar. Isso ocorre principalmente com quem? Isso ocorre com o paciente que é diabético, isso ocorre com o paciente idoso, isso ocorre também com as mulheres. Esse é um grupo mais difícil de você manejar. Mas o que ocorre? A artéria obstruída ela vai causando um processo de isquemia no músculo do seu coração. O infarto, o que ele é? Ele é a oclusão completa dessa artéria e aí sim forma a isquemia e sequencialmente uma necrose. E nesse processo de isquemia, dependendo do tamanho da isquemia, é que vai fazer com que você tenha, por exemplo, a arritmia, que muitas vezes ela é fatal. Muito bem, acho que deu para esclarecer direitinho, né? Agora, doutor, a hipertensão, ela está muito ligada também a esses processos que evoluem para infarto, porque é a outra chamada doença silenciosa. A pessoa, na verdade, vai começar a se cuidar depois de um certo tempo e já com um problema grave, não é? Sim. De evolução para outras moléstias a partir da própria hipertensão. O brasileiro também não se cuida em relação a isso. Sim. Vamos falar sobre hipertensão daqui a pouquinho. Estou estourando aqui esse primeiro bloco. A gente vai para o intervalo. Na volta, né, esse tema importante levantado aqui pelo Heraldo vai ser abordado aqui pelo Dr. Luiz Cláudio, na companhia aqui do Sidney e a Ione também, né? Sempre lembrando que já há uma novidade aqui na Baixada Santista, o primeiro táxi acessível circulando em Santos desde o dia 8 de dezembro. Um veículo que presta um serviço especializado no transporte dos cadeirantes, pessoas com mobilidade reduzida e também idosos. É uma minivan Spin com piso rebaixado que permite ao cadeirante acesso a esse veículo pela parte traseira a partir de uma rampa com ângulo adequado para uma rolagem de cadeira de rodas que suporta até 250 quilos. Detalhe importante, não há
uma tarifa especial diferenciada para esse serviço. Vamos para o break e a gente volta já já. Muito bem, a gente retoma aqui o segundo bloco desta edição do Painel Regional, que mais uma vez abre espaço para discutir e debater a saúde, mais precisamente as doenças, né, do coração. Muito prazer conversando aqui à minha esquerda com o Dr. Luiz Cláudio Carvalho, do Instituto Santista de Hemodinâmica, médico cardiologista, né, e o nosso Sidney Costa acompanhando aqui o Dr. Luiz Cláudio, à minha direita o nosso Heraldo José dos Santos e a Ione Furukawa. Programa gravado nesta edição, como você já percebeu, né? Não dá para interagir via telefone nem pelas redes sociais, mas com certeza uma série de informações importantes você está recebendo aí durante essa edição do Painel Regional. Eu vou pedir para que o Heraldo repita a pergunta que ficou do bloco anterior, para que então o Dr. Luiz Cláudio possa passar aí boas informações, interessantes informações para o telespectador com relação à questão da hipertensão, né, Heraldo? Falávamos da hipertensão, que é uma outra doença silenciosa que o brasileiro também não se cuida e acaba muitas vezes evoluindo para o infarto, né? Isso. Na realidade, Heraldo, o que ocorre? A formação da placa de gordura na artéria, ela depende de inúmeros fatores que a gente chama de fatores de risco. E quais são esses fatores de risco? A hipertensão é um deles. Então, a gente tem a hipertensão é um fator de risco, o diabetes é outro fator de risco, a obesidade é um fator de risco, colesterol, o triglicérides, o estresse, o fumo e o sedentarismo. Esses são os principais fatores de risco. E todos eles, logicamente, se a pessoa for tendo a somatória de um com o outro, ela vai ter o desenvolvimento dessa placa de gordura mais facilmente levando à obstrução. E o que ocorre? O que a gente escuta muitas vezes é o paciente que às vezes ele chega com infarto para a gente e está hipertenso. Mas eu nunca tive hipertensão. Não é que ele nunca teve hipertensão. Ele nunca foi diagnosticado de hipertensão. Isso ocorre... Nunca foi hipertenso, mas também nunca procurou, né? Exatamente. Então, a gente tem também outros casos, paciente que sofre AVC. Você tinha hipertensão? Não, mas ele chega no hospital geralmente hipertenso. Então, a hipertensão também ela é um mal e realmente, como você falou, na grande maioria das vezes a hipertensão ela não causa nenhum sintoma e ela é extremamente deletéria. Por quê? Porque ela pode levar o paciente a ter o AVC, que é o acidente vascular cerebral, pode levar o paciente a ter infarto, complicações renais, complicações oculares e por aí vai. Então, assim, é importante, na realidade, que a população ela sempre procure um especialista de sua confiança e faça, na realidade, sempre um check-up preventivo. Isso é fundamental. Perfeito. Bom, a questão da hipertensão é uma coisa meio complicada, né? Medir pressão, tal. Existe um exame que normalmente é feito para quem tem alguma dúvida, né? Que é o MAPA. O MAPA, né? Monitoramento ambulatorial da pressão arterial. Isso. Já fiz uma meia dúzia de vezes. Mas tá bom, né? Não, graças a Deus está tudo inteirinho, né? A última medida foi 10 por 7, fiquei até assustado, né? O MAPA, na realidade, ele está indicado quando a gente tem alguma dúvida ou até para dirigir o tratamento que nós vamos instituir nesse paciente, ou avaliar o tratamento que está sendo realizado. Mas, na grande maioria das vezes, o diagnóstico de hipertensão ele é ambulatorial, ou seja, é importante que o paciente no consultório do médico, ele esteja, logicamente, num ambiente calmo, que seja feito pelo menos a medição, a aferição da pressão arterial nos dois membros superiores, nos dois braços, nesse paciente sentado, Tem deitado. diferença de um braço para o outro? Geralmente tem por conta da anatomia, mas é uma diferença pequena. Quando a diferença ela é muito grande, você pode, a partir daí, ter o diagnóstico de outras doenças cardiovasculares. E tem a síndrome do jaleco branco também, né? O cara Isso. que entra no consultório, para o médico, pronto. Por isso que eu já não trabalho mais de branco, eu trabalho para não assustar muito os pacientes. Mas isso também ocorre, na realidade, é uma síndrome que é muito frequente e aí, às vezes, o MAPA, como você falou, a gente acaba lançando mão do MAPA para que esse paciente ele esteja num ambiente fora do consultório, fora do ambiente hospitalar, para fazer o diagnóstico da hipertensão. O vídeo que eu citei no bloco anterior, né, que eu mencionei no bloco anterior, está aí já no ponto, né? O pessoal da produção já pode soltar aí, o Dr. Luiz Cláudio comenta em cima. A gente está mostrando aí o processo de formação da placa de gordura, né? A gente vai vendo as células de sangue passando e aquele amarelinho que fica ali é a placa de gordura que se forma. A placa de gordura, quando ela passa de 50%, você já começa a ter alguma limitação do fluxo coronariano.
Por isso que vocês perguntaram. Às Assim, por exemplo? Isso, por exemplo, aí já deve ter uns 60%. Então, o que ocorre? Quando o paciente ele tem placas de volume menor, 40%, 30%, às vezes ele não tem sintoma nenhum e existem o teste ergométrico, o ecocardiograma, cintilografia, às vezes não conseguem detectar, porque isso daí não consegue produzir o que a gente chama de isquemia miocárdica. Então, se esse paciente eventualmente ele tiver algum processo, um pico hipertensivo, ele tiver algum estresse muito grande, a artéria dele pode contrair e romper aquela placa de gordura, formando coágulo e levando ao infarto. Quando aquela placa de gordura ela já está acima de 50%, a gente já tem alguns métodos diagnósticos que conseguem detectar a alteração do fluxo coronariano. Muito bem. Agora, doutor, não tem nenhum método, nenhum sistema para desobstruir aquilo ainda na sua formação, alguma coisa preventiva? Porque, pelo que o senhor falou, aí vem tudo num bloco só. Vem o diabetes, vem colesterol, vem gordura no fígado. Quer dizer, quando o cara vai realmente ver, ele já está totalmente prejudicado. Mas aí vem o check-up anual, a prevenção, sim, não é isso? Não? Sim, com toda certeza. O ideal, na realidade, é que as pessoas, a partir dos 30, 40 anos, elas já comecem a fazer o seu check-up regular. Ele não precisa, logicamente, a gente atribui, existem coisas que a gente chama de risco cardiovascular. Então, por exemplo, vamos colocar 2 pacientes. Um paciente que chega lá primeira vez no consultório, ele tem 32 anos, ele é triatleta, ele tem a pressão normal, ele não tem diabetes, ele não tem colesterol, ele não fuma, ele não tem estresse, pratica atividade física. Esse paciente é um paciente que a gente considera de baixíssimo risco cardiovascular. Diferente de um paciente que chega com 50 anos e é um paciente que fuma, é um paciente que tem colesterol alto, tem o diabetes, é obeso. O que acontece? Você vai tendo a somatória e vai aumentando o risco cardiovascular. Todo mundo, na realidade, trabalha para que a medicina e para isso seja o menos invasivo possível. Quem conseguir inventar uma pílula que consiga desobstruir, dissolver essas placas de gordura, vai ficar milionário, Heraldo. Isso é uma coisa que é meio curiosa, porque às vezes tem pacientes que apresentam 30%, 40% de índice de gordura e fazem lá o check-up habitual, enfim, e o ecocardiograma e os exames, enfim, o ecocardiograma, o ergométrico, enfim, acabam não detectando, porque ele tem a função do coração normal. É perigoso, hein? Porra. É perigoso, veja bem, por isso que é importante que sempre faça. A gente sempre conhece alguém que fala assim, pô, eu tenho um amigo que fez um check-up e uma semana depois ele teve um infarto. E aí fala assim, pô, é culpa do médico que não viu. Não, às vezes os exames, porque o que acontece? A gente tem que trabalhar primeiro com o que a gente chama de anamnese, que é a história clínica do paciente. A partir dessa história clínica, a gente vai poder estimar, que nem eu falei para você, o risco cardiovascular. E aí você vem, porque a gente chama de exames complementares. E a gente sempre, na propedêutica médica, a gente começa com o quê? Com os exames que são menos invasivos. Não justifica eu pegar toda a população e submeter a um cateterismo ou, eventualmente, hoje uma tomografia de coronária para falar que ele tem placa de 20%, 30%. Porque 20%, 30% você vai tratar com angioplastia, você vai tratar com cirurgia? Não, o tratamento aí ele é medicamentoso. Esse é o grande desafio, é reconhecer esses pacientes e fazer o tratamento desses pacientes. Sidney Costa, pois não, então, Sidney? Eu vou pedir licença para o doutor Luiz Cláudio para ter uma indiscrição. O senhor torce para algum time de futebol? Se sim, qual time? Eu torço para o Santos. Eu sou santista de terra, sou santista de time. Está em casa menos Geraldo, que é corintiano. E agora vem a pergunta. O senhor falou, um atleta entra no consultório e tem menos chance do que uma pessoa que tem hábitos desses do álcool, do fumo, enfim. Mas recentemente se levantou uma polêmica quando os jogadores de futebol começaram a tombar dentro de campo com problemas, inclusive, cardiopáticos. Tivemos aqui no Brasil 2 desses casos. O Serginho, há 10 anos. Lá fora, na Europa, um tombou, inclusive um rapaz vigoroso, de alto performance física, espadaúdo, aliás, enfim. Naquele momento, surgiu, sempre que acontece algo desse tipo, o atleta fica sempre acima do bem e do mal, porque ele leva uma vida régia de controle de alimentação, enfim. Quando aconteceu isso, surgiu uma tese aí que o esporte, esse mais intenso, mata.
Há alguma relação ou foi uma hora de pânico? Inclusive, um deles faltava desfibrilador dentro do campo e não se conseguiu o resultado adequado no socorro. Não tinha Quer desfibrilador. dizer, houve esse tempo que o atleta ficava longe dessa desconfiança de problemas cardiopáticos e hoje isso coloca eles também no grupo de risco, não? Não, eu acho que assim, a primeira coisa que a gente tem que, o mecanismo desses atletas, ele foi diferente. Por exemplo, a gente citou aqui o caso do Serginho. O Serginho, ele tinha, estruturalmente, o coração dele, ele era o que a gente chama de hipertrófico. Então, se a gente imaginar aquele fisiculturista, que tem o músculo mais grosso, hipertrófico, isso ocorre também no coração. Existia, o que ele tinha era uma cardiomiopatia hipertrófica obstrutiva. O nome é complicado, mas o que quer dizer isso? Quando o ventrículo esquerdo, que é o responsável por bombear o sangue e jogar para a circulação, ele tem que passar por uma válvula que é chamada de válvula aórtica. Essa hipertrofia, ela causa uma obstrução dessa válvula. Ela simula um processo que a gente chama de uma estenose aórtica, praticamente. E essa dificuldade de saída de fluxo faz com que o sangue não circule, não chegue nos órgãos vitais. E aí ele acabou tendo ele teve uma série de arritmias e isso que acabou levando ao óbito. Por quê? Como que hoje a gente fala em falta d'água no estado, né? Você imagina todo o sistema Cantareira fechar todas as comportas e não chegar água para ninguém. Então, nesse caso aí, o que ocorreu essa cardiomiopatia hipertrófica obstrutiva, ela causa uma obstrução na via de saída, que é na válvula aórtica, e não passa o sangue. Então, com isso, ele tem o que a gente chama de um baixo débito cardíaco, ele acaba tendo uma síncope, que é um desmaio, e vem a arritmia. E naquele momento, o desfibrilador ele era fundamental e não tinha a mão de forma frequente. Os atletas, o que ocorre geralmente é isso. A gente vê, eu lembro até recentemente, foram tentar contratar um centroavante que jogou no São Caetano, o Santos, e ele tinha arritmia. Então, o que a gente precisa detectar nesses atletas são as arritmias e as cardiomiopatias obstrutivas. E aí esse paciente, esse atleta, se ele tiver algum desses casos, ele está contraindicado para fazer atividade física. Mas a atividade física, no geral, e fazer a boa atividade física, isso é importante para todo mundo, inclusive para os atletas. Está contraindicado para praticar esportes de competição. Não, até o esporte, se ele tiver uma cardiomiopatia hipertrófica obstrutiva... Só caminhadas, coisas assim. Exatamente, ele tem que ter um tratamento para você reduzir essa área. Muitas vezes esse tratamento ele pode ser feito com uma cirurgia, tirar um pedaço do coração para facilitar, ou o tratamento também intervencionista, que aí a gente causa um pequeno infarto, diminuindo aquela área, aquela massa que causa obstrução, facilitando o fluxo do sangue naquele local. Pois não, Ione? Um questionamento vindo da nossa produção, doutor. Quais seriam os motivos de a região da Baixada Santista apresentar os maiores índices de mortalidade por infarto, em comparação com as demais regiões metropolitanas aqui do estado de São Paulo? É uma estatística, né? Sim, isso é uma estatística. Infelizmente para nós aqui. Isso é uma estatística da Fundação SEAD, recente, e a Baixada Santista, que engloba os 9 municípios, ela é líder, tanto por que a gente pensa na cidade como uma cidade de idoso, né, uma região de idoso, mas até quem tem mais de 60 anos e abaixo de 60 anos, nós somos líderes. E por que isso ocorre? Primeiramente, ocorre por conta do acesso. Às vezes o paciente, aqueles sintomas que eu falei, o paciente acaba relevando e demora para ir ao hospital. Esse é um fator. O outro fator também é, quando ele está na unidade hospitalar, os médicos reconhecerem esses sintomas e saberem como tratar, fazer um eletrocardiograma, porque o que ocorre? A gente, pegando esse gancho, a Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, ela está realizando agora um treinamento em todas as regiões da Baixada, em todas as cidades da Baixada Santista, que é um treinamento de capacitação para os médicos de pronto-socorro e socorristas em geral, a reconhecer o infarto agudo do miocárdio e como deve tratar. Porque existe um mito que é sempre o cardiologista que tem que fazer
o diagnóstico. Mas na grande maioria das vezes não é o cardiologista que está na porta. Então a gente tem que capacitar esses profissionais. Então isso a Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, ela tem feito. A partir daí, também em reconhecimento a isso, a Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista lançou uma campanha que ela chama de campanha Coração Alerta. Essa campanha Coração Alerta, ela visa o esclarecimento da população, do reconhecimento e o que fazer em caso de infarto. Isso existe um site, se vocês quiserem, é escreve-se coracãoalerta.com.br. Nós Coração aqui... Alerta. Isso. www.coraçãoalerta, isso sem o cedilha, né? Sem o cedilha, isso. Sem o tio, claro. Isso, .com.br. .com.br. Lá você vai ter todas as informações mais fidedignas sobre infarto, alimentação, como prevenir, o que fazer, todas essas dúvidas que a gente às vezes não consegue aqui nesse tempo tirar, ali naquele site tem. E a gente aproveitou aqui em Santos, juntamente com o Rotary Clube de Santos, até passo a cartilha para você. Isso existe hoje uma campanha que a gente está sendo disseminador dessa campanha junto ao Rotary Clube de Santos. Eu estou em cima do break aqui, acho um assunto interessante para a gente tratar na sequência também, né? A preocupação do Rotary com esse assunto, com a prevenção das doenças do coração. A gente vai para o rápido intervalo. Na volta, então, o doutor Luiz Cláudio explica mais isso para a gente aqui, já já. Muito bem, voltamos, né? Este é o terceiro e último bloco desta edição do Painel Regional. Aqui à minha esquerda você está acompanhando, a gente com muita satisfação recebendo aqui o doutor Luiz Cláudio Carvalho, médico especialista em cardiologia, não é? Ele que representa aqui o Instituto Santista de Hemodinâmica, que funciona aqui próximo do Complexo Santa Cecília de Comunicação, né? Aqui na Casa de Saúde Santos, na Avenida Conselheiro Népias, né? Ao lado do Dr. Luiz Cláudio, nosso Sidney Costa, e aqui comigo também o Heraldo José e a nossa Ione Furukawa. E a gente ia entrar aqui, né, Heraldo, num assunto importante, interessante, que é essa participação do Rotary Club, né? Uma campanha de prevenção às doenças do coração. Vou mostrar aqui uma cartilha, né, um livreto. Quem é que produziu esse livreto? Foi o Instituto? Não, essa cartilha, na realidade, essa cartilha de prevenção, ela foi produzida pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, e aí a gente aborda todos aqueles fatores de risco que levam para a doença coronariana. E aproveitando até, complementando a resposta da Ione, a gente tirando a parte de educação da população, educação da parte médica, o problema de mortalidade, de uma alta mortalidade na região da Baixada Santista, que nem eu falei para você, é o acesso. Porque o acesso aqui em Santos, para quem tem a saúde suplementar, ele vai ser muito bem atendido na Casa de Saúde de Santos, ele vai ser muito bem atendido na Santa Casa, no Hospital Ana Costa. Porém, o que ocorre? Aqueles pacientes que não têm plano de saúde, que eles dependem única e exclusivamente do SUS, o que ocorre? A gente tem 2 hospitais na cidade que fazem isso, e que são a Santa Casa e o Hospital Guilherme Alva. E o grande problema é que esses 2 hospitais, para o paciente SUS com infarto agudo do miocárdio, eles trabalham num regime que a gente chama de porta fechada. Então, o paciente está tendo um infarto num local, ele precisa entrar numa central de regulação de vagas, até ele chegar ao hospital, ele já teve uma evolução muito grande do infarto agudo do miocárdio dele. Então, a gente também precisa melhorar na nossa região o acesso a essas instituições ou ter outras instituições que atendam o Sistema Único de Saúde, para que essa população ela não seja tão atingida, não só atingida, não seja tão, como que eu posso falar aqui, ela não seja atingida Afetada assim, mesmo, né? afetada pelo esse mal que é o infarto. Muito bem. E aí, Heraldo, pois não? Bom, o senhor traçou o diagnóstico daquelas pessoas mais propensas a problemas coronarianos que estão relacionados também a essa vida moderna, de muito estresse, a pessoa não se cuidar. Quer dizer, fora de centros onde há uma agitação maior, como aqui da Baixada Santista, esse estudo que o senhor revelou agora, em outras regiões, mais para o interior, há também muitos problemas de coronários enfrentados pela população ou não? Assim, a doença coronariana ela é prevalente no mundo, né? Para a gente ter uma ideia, no mundo se morre 17 milhões de pessoas em decorrência de infarto agudo do miocárdio. Por ano?
Por ano. É uma 17 milhões. É uma população de São Paulo, se a gente for levar em consideração, a gente perde no mundo em decorrência do infarto agudo do miocárdio. Logicamente que o estilo de vida, ele afeta muito, né? A gente acabou americanizando o nosso estilo de vida. A gente hoje come o junk food, né? Não faz atividade, usa carro para todo local, não faz mais esforço para nada, não faz mais atividade física. Logicamente que todos esses fatores, eles acabam contribuindo para o desenvolvimento da doença coronariana. Logicamente também cidades do interior, que na realidade ela tem uma vida mais calma, que o pessoal caminha mais, que o pessoal tem uma alimentação mais natural, mais saudável, o índice de doença cardiovascular nessas cidades com certeza ela é menor do que nos grandes centros. Tocar numa polêmica aqui, porque você citou um dos fatores que podem levar, né? Evidentemente que é a parte de pouca atividade física, a questão da pressão, a gente sabe também que questão familiar também, né? Passa de pai para filho, de mãe para filho, hereditariedade, né? No caso, né? Seria isso. E outra questão que se coloca é sempre o tal do colesterol, né? Mas existem colegas seus, né? Não da cardiologia especificamente, né? De outras áreas mais da clínica, enfim, e de outras áreas da medicina, que dizem que o colesterol não é doença e que existem aí, há um certo exagero na prescrição das famosas estatinas, né? Atorvastatina, simvastatina, para se manter o colesterol na faixa de 160, 170. E aí, doutor? O colesterol, eu acho que assim, ele faz parte de uma síndrome que vai levar ao infarto agudo do miocárdio, pode levar ao infarto agudo do miocárdio. O que eu acho, como eu falei para você, é que a gente precisa, na realidade, individualizar o tratamento. Nós temos, na realidade, metas que são valores do colesterol. O que ocorre? A gente tem o colesterol bom e o colesterol ruim. E a gente também tem os outros fatores de risco. Que nem eu falei, a gente tem que fazer com que as pessoas elas tenham uma prática, a gente tem alguns grupos de pacientes que vão se beneficiar de uma prática de atividade física, de uma dieta alimentar e não necessariamente da estatina, né, como você falou. Hoje existe sim, e eu sou parte do que falo, existe um grande número de colegas que faz uma prescrição em excesso das estatinas, como se fosse uma nova droga. A estatina, uma droga que a gente diz uma nova superaspirina que revolucionou o tratamento do infarto das doenças coronarianas. O que ocorre? A estatina, como você também chegou a mencionar aqui comigo no intervalo, ela tem os seus problemas, ela pode causar dor muscular, ela usado a longo prazo, ela pode desenvolver diabetes. Dificulta um pouco o bom desempenho físico da pessoa. Mas isso depende de paciente para paciente. Acho que a gente tem, por isso que eu falo, o tratamento ele tem que ser individualizado. O cardiologista normalmente quando receita já fala para o paciente, usa à noite. Sim. Porque se der algum probleminha físico ou muscular, enfim, você já está em casa, tranquilo, relaxado, não vai ter, né? Não vai te atrapalhar em nada. Mas isso também é por conta da metabolização. A simvastatina ela tem uma metabolização predominantemente noturna no fígado. Mas a gente tem outras estatinas, como hoje a rosuvastatina, a atorvastatina, que não há essa necessidade de tomar só no período noturno. Agora, é fundamental a gente ter em mente que existem pacientes que, dependendo do seu risco cardiovascular, eles precisam sim tomar a estatina. Aí é o risco-benefício que a gente tem que pesar na balança. Eu não posso deixar um paciente meu que tem um risco cardiovascular muito alto, deixar ele sem nenhuma medicação e esse paciente acabar evoluindo para um infarto. Tenta exemplificar rapidamente assim, o cara tem um quadro bom, tem um sobrepeso e tal, nada de excepcional, faz os seus check-ups, não apresenta coisa nenhuma no quadro cardíaco, né? Tem pressão arterial controlada, normal, sem grandes altos e baixos, enfim, né? E apresenta lá um colesterol de 230, 240, 250. Esse cara tem que ser medicado
Não necessariamente. Esse paciente, a gente tem, que nem eu falei para você, a gente tem as medidas que a gente chama de também higienodietéticas, que é você estimular esse paciente a mudar o hábito alimentar dele. Pela alimentação, ele talvez já controle. Ela reduz um pouco, ela não tem uma redução tão significativa, mas ela ajuda a reduzir. E se você também fizer atividade física, embora a atividade física ela não influa tão diretamente no colesterol, mas ela faz com que o teu gasto energético seja maior e você tendo um consumo maior, teoricamente, menor a chance de você ter deposição de colesterol nas artérias do seu coração. Sidney Costa, pois não, Sidney. Botuna, você falou aí de colesterol e é recorrente no meio das conversas, enfim, alimentos que passam a ser vilões nessa hora de se falar de problema cardiopático. Eu listei alguns aqui, queria pedir a liberdade para o Dr. Luiz Cláudio de dizer o que é mito e o que é fato. Por exemplo, o ovo, que é uma célula animal, dizem que tem colesterol, é mal para o coração. Isso é fato ou é mito? Então, isso já foi fato, hoje é mito. É mesmo? Hoje é mito. Na realidade, você pode, comer ovo à você já pode comer o ovo, não à vontade, tudo moderadamente. Tá. Óleos de cozinha. Óleo de cozinha, a gente dá preferência ao azeite e o óleo de canola. Ah, tá. Mas qual é a indicação? Por que isso? Porque, na realidade, eles são óleos mais naturais, que a gente chama. Então, para a gente ter uma ideia, em termos de alimentação, a gente brinca. Eu falo assim, existe uma base, uma pirâmide alimentar. Essa pirâmide alimentar, o que a gente tem que fazer? Primeiro lá, é exercício físico e boa hidratação. Depois, o que a gente deve consumir mais? São os cereais e os alimentos integrais que deve se usar juntamente com os óleos de origem vegetal e animal. Aí você passa mais uma escadinha ali na pirâmide alimentar, que você vai falar para se consumir frutas, legumes, verduras. Isso é que a gente deve consumir mais de forma demasiada, porque são os alimentos mais naturais. A gente sobe mais um degrauzinho, que a gente tem que começar a evitar, que são os leites derivados. E lá na ponta da pirâmide, que é o que a gente deve realmente evitar, você vai ter ali as carnes gordas, as carnes de origem animal e os açúcares, doces, refrigerantes, bebidas alcoólicas que estão lá no topo, que é o que a gente deve evitar. Ainda para o senhor cooperar nesse meu didatismo aqui, entre margarina e manteiga. Margarina. Esse negócio do vinho... Margarina e manteiga, margarina? Margarina. Menos gordurosa, é isso? Margarina, menos gordurosa que a manteiga. Ah, E esse negócio que o vinho, um copo por dia, ajuda no coração? É um cálice, né? Um cálice. Vai devagar aí, Sidney. O copo vai matar a cirrose, pô. Um negócio assim, tipo Santa Ceia, né? Olha. Mas o cálice de vinho Só ele para pode ser... elucidar o aqui, ó. É aqui, ó. Oh, meu Deus. Vale aquela Não taça? passa daqui, não. Ó. É aqui, ó. É a medidinha aqui, ó. Um copo de vinho. Tá certo? Mas ao longo do dia, assim... Mas é o vinho tinto também, porque na realidade ele tem substâncias que são antioxidantes e isso na realidade melhora, ele atua no colesterol, ele atua na parede das artérias, então é importante você tomar um cálice. Mas isso pode ser substituído por suco de uva, se for o caso. E alho e berinjela. O alho e berinjela também, eles são bons e fazem também baixar o colesterol. Muito obrigado. Alho e berinjela? Isso. Baixa o colesterol? Baixa o colesterol. Muito bom. Interessante. Bifão assim. Melhor do que partir para as tais estatinas aí. Um filézão com bastante alho, né? Um filézão com bastante alho. Aquela capa de gordura, né? O senhor me repreendeu aí que eu estava num copo muito grande. Um filézinho com bastante alho. Um filé magrinho? chefe? Mas eu faço aqui uma brincadeira, eu não contraindico, porque senão vai faltar paciente lá no consultório e no instituto, né? Boa advertência. Ione, pois não, Ione. Oportuna advertência. Doutor, acho que nesse final de ano a gente acaba abusando em tudo, né? Alimentação, bebida. Passa algumas dicas, né, para quem está em casa e vai aproveitar esse final de ano, o que é bom, o que não é bom, para prevenir e não para não remediar depois, né? Sim, A gente que faz ceia do Polo Norte a 40 graus. Né? eu acho que assim, a primeira coisa que é, como eu falei, primeiro é a boa hidratação, né? E essa boa hidratação ela não deve ser regada a bebida alcoólica, isso e refrigerantes, né? Frutas, nessa época do ano, elas fazem muito bem. Logicamente, se a gente pensar em alimentos, tipo carne, alguma coisa do gênero, a gente deve preferir peixe, o salmão, né? Alimentos, a carne mais magra, evitar, na realidade, carnes gordurosas.
Perfeito. Doutor Luiz Cláudio, foi um prazer recebê-lo aqui. Obrigado pelos esclarecimentos, pelas dicas importantes e até uma outra com a gente aqui. Valeu, obrigado. Ok, obrigado. Viu? Doutor Luiz Cláudio Carvalho, médico cardiologista do Instituto Santista de Hemodinâmica, participando com a gente aqui no painel regional. A gente agradece também sempre ao Sidney, comentarista habitual nosso aqui, como o Heraldo José, e também a nossa Ione, sempre atenta aí à nossa produção, né, e à sua participação. Nós estamos sempre juntos, você sabe, de segunda a sexta, 1h30 da tarde, programa ao vivo, reprise 8 da noite, e nos finais de semana tem painel regional também. Sábados, 3 da tarde, e aos domingos, às 5 da tarde. Obrigado.